Bom dia, sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios. Este canal onde você lê um capítulo da Bíblia por dia. Hoje é dia 14 de junho. Ontem tivemos Jogo do Brasil e eu caí, gente. Meu esforço para torcer foi tanto que eu depois fiquei com uma dor de cabeça horrível. E aí tomei remédio para conseguir, né, dar uma relaxada. E aí o remédio me deixou sem sono, passei a noite em claro. Enfim, chegamos, já são 11h56 da manhã. Mas aqui estamos firmes e fortes para a gente falar do nosso capítulo do amor. Quem conhece, quem já viu aí alguma referência de 1 aos Coríntios 13, sabe então que a gente vai falar ali do mais importante, né? De tudo, assim, de tudo que a gente... No capítulo 12 a gente viu Paulo falando ali que há vários dons, que de toda maneira você pode servir a Deus e servir as pessoas, né? E aí no capítulo 13 ele vai então trazer como você deve fazer isso, qual é a forma mais importante. Não importa se é costurando, não importa se é pregando, não importa se é cuidando do lar, cuidando dos seus filhos, não importa se é viajando o mundo sendo um diplomata ou um presidente da república, independente do que a gente fizer, nós precisamos fazer todas as coisas baseadas no amor. E eu não quero dar spoiler aqui, eu tenho muitos pensamentos sobre isso, mas eu vou deixar aqui a palavra de Deus nos conduz, então, sem muitas delongas, vamos começar orando e aí a gente parte para a leitura do capítulo de hoje, iniciando aí mais uma semana, né? Então, bora. Amém. Deus, obrigada por esse dia, obrigada por essa semana que se inicia, obrigada, Deus, por já iniciarmos na sua presença. Que o Senhor seja o nosso universo, seja primeiro sol, sabe, Deus, que nós vemos em nossa janela, e mesmo se o dia hoje amanheceu nublado em alguns lugares, ou embaçado por olhos que choraram a noite inteira, ou olhos que passaram a noite em claro, preocupados, Deus. Sabe, Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Paizinho, por uma onda, sabe, Deus, de amor, de renovo, de força, de energia, que o sol da justiça venha raiar sobre nós, sobre todo o Brasil e todo o mundo, Deus, em nome de Jesus, nos 4 cantos dessa terra, pelo qual esse vídeo, Deus, será passado, em nome de Jesus, Deus, que este seja um momento onde o Seu inundar, sabe, Pai, com o Teu amor, com a Tua justiça, com a importância que o Senhor dá a cada um aqui, com os olhos que o Senhor vê a cada um de nós. Em nome de Jesus, venha ser isso, sabe, Deus, que venha renovar as nossas forças, as nossas energias, o nosso ânimo, a nossa vontade de viver para Ti e contigo. Em nome de Jesus, nos ajude a ler este capítulo, dá-nos o Teu entendimento, mais do que o meu, que o Senhor fale aqui, em nome de Jesus. Amém? Vai ser com fungação, gente, porque eu tô melhor, graças a Deus. Hoje eu amanheci bem melhor, comecei a tomar um remédio próprio para sinusite. Eu ainda tô um pouco inchada, mas graças a Deus eu amanheci melhor, sim. Apesar de ter passado a noite em claro, eu dormi de manhã, de dia. Então eu tava até agorinha ali, deitada. Mas bora lá. Vai dizer assim: eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino.
Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu nada seria. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se eu não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz alguma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, porém elas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas também terminará, pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais são imperfeitos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, parei de agir como criança. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, num espelho embaçado, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é imperfeito, mas depois conhecerei perfeitamente, assim como sou conhecido por Deus. Portanto, agora existem estas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Uau! É isso, gente. Então, 2 dias depois do Dia dos Namorados, né? A gente podia ter falado isso no Dia dos Namorados, mas Deus foi misericordioso com a minha vida. Brincadeiras à parte, esse amor é o amor, é aquele amor mais... É o amor onde, de fato, é o amor depois do Dia dos Namorados. É o amor depois do dia do casamento. É o amor que se estende não somente entre a união entre um homem e uma mulher, né? A gente tem muito... costuma muito falar, né, sobre essa parte. Quem ama é paciente, bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Então a gente costuma muito aplicar isso em mensagens para casamento, para relacionamento, né? Mas esse é um amor genuíno. Esse é um amor que... Vamos começar aqui do início, então. Paulo vai começar dizendo que ele poderia ter os maiores e melhores dons da face da terra. No capítulo 12, né, um capítulo antes, ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar que existem ali os dons de apóstolo, de profeta, de mestre, de pastor, de evangelista. Existe também as habilidades de falar em línguas, de dar mensagem de sabedoria, de que mais? De fé, de cura. E aí a gente viu anteontem, né, semana passada, que o dom de fé e o dom de cura, eles nem se encontram juntos, assim, tipo, eu vou até ler aqui, ó, vai falar assim, ó, existem para uma pessoa, cadê? Para uma pessoa, o mesmo Espírito, no capítulo 12, versículo 10. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé e para outra dá o poder de curar. Mas parece que quem cura tem fé. Parece ser assim, né? Mas nem todos. Tem um dom de curar que não é o mesmo dom de ter fé, que não é o mesmo dom de ter amor. Porque parece que quem cura, quem faz sinais, prodígios, maravilhas, tá fazendo
com essa veia de fé, né? Com essa veia de amor. Cara, eu amo tanto essa pessoa, mas às vezes não. Às vezes a pessoa opera naquilo, né? Aquilo é um dom que Deus deu à pessoa, que a pessoa opera naquilo, mas ela faz de maneira não automática, mas ela faz de uma maneira mesmo com uma habilidade, né? É a mesma coisa quem cuida das pessoas, né? Eu lembro que tem ali a Madre Teresa de Calcutá, né? E aí ela tinha esse dom de cuidado, né? E aí é esse acredito eu que seja baseado nesse amor, né? Então assim, mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que por vezes a gente opera em algumas habilidades nas quais a gente não está exercendo ou com fé ou com amor. E trazendo aqui para esse capítulo, onde Paulo vai falar que a maior delas é o amor, até mesmo maior do que a fé, porque no final ele vai falar, existem essas três coisas, a fé, a esperança e o amor. E a maior dentre elas é o amor. Então, maior até do que a fé, que ele vai dizer aqui também que ele pode virar e ter uma fé tamanha da qual ele mova um monte, ele mova montanhas, ele mova ali, ele, né, libera uma cura perfeita, maravilhosa. Mas se não for feito com amor, não é que não vale de nada, né? Ele fala que ele não seria nada, eu nada seria. Eu não seria nada, sabe? A pessoa que vai para uma fogueira, ó, poderia ter o meu corpo, entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não tivesse amor. Então, gente, o que eu entendo aqui deste capítulo é que Paulo tá falando que a gente pode fazer muita coisa que parece que a gente está fazendo por fé, muita coisa que parece que a gente está fazendo por amor, mas na verdade não é. Na verdade é para conseguir uma promoção, na verdade é para conseguir visualização, na verdade é para você se validar. Às vezes é para você, existem diversos motivos pelos quais a gente pode operar em algumas habilidades, tanto que o próprio diabo, né, gente? O próprio diabo, a gente vai ver muito isso no Antigo Testamento. Existem alguns feiticeiros, a gente viu aqui também, 1 Coríntios ou Romanos, não lembro, pessoas, feiticeiros que iam atrás e eles ganhavam poder e dinheiro para aquela cidade através das maravilhas que eles faziam. A gente vai ver isso em Gênesis também, né? Que existia ali pessoas que faziam as coisas igual Moisés fazia. Moisés pegou, fez a vara virar uma cobra. O outro lá também fez uma vara virar uma cobra. Moisés virou e pegou a cobra de novo e fez ela virar uma vara. Ele não, né? Deus. E a pessoa também fazia isso. E aí e também tinha rã, enfim, tinha todas essas coisas. A diferença entre um e outro era feito por meio do amor. Por meio do amor àquelas pessoas, aquele povo. Tem gente que faz para ganhar fama, visualização, dinheiro, trabalho, para dominar um povo, umas pessoas. Tem outros que fazem por amor, independente do quanto vai ser o pagamento delas, o salário delas, a retribuição delas. Elas não estão preocupadas com isso. Elas estão fazendo genuinamente por amor. E aí Paulo fala que esse é o pensamento correto, que essa é a maneira certa de se fazer as coisas, de se viver, de prestar seus dons, de colocar para fora, né, suas habilidades. Você tem uma habilidade magnífica de escrever, mas e aí, você está escrevendo por qual motivo? Porque você quer ganhar dinheiro?
porque você quer bombar, porque você quer ensinar uma coisa que você tenha o conhecimento? Ou você está fazendo isso porque você tem a vontade de que as pessoas mudem, de que as coisas aconteçam na vida das pessoas, de transformar de alguma forma? E aí, gente, pra gente finalizar, meu tempo tá se esgotando, vai falar ali um pouquinho de como se ama. Quem ama é paciente, é bondoso, não é ciumento, não é orgulhoso, não é vaidoso. É isso que a gente tá falando aqui, né? Essa questão de tipo, não toma lá da cá. Paulo não, Jesus Cristo, quando ele foi para a cruz, ele falou, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Então, assim, é um amor genuíno, é um amor onde as pessoas, onde a gente se entrega independente de retorno, de qualquer coisa. E aí, Paulo vai finalizar, para eu finalizar de verdade agora, Paulo vai finalizar falando sobre, né, a partir do versículo 11, falando aqui, ó, quando eu era criança, eu falava como criança, sentia como criança, pensava como criança. Como é que criança pensa? Criança não tem a capacidade ainda, né? Ela até ama de verdade, assim, mas ela, normalmente, ela faz querendo uma coisa em troca, né, gente? E aí vai falar, agora que sou adulto, eu paro de agir como criança. E aí ele vai falar das coisas imperfeitas para as coisas perfeitas, né? Que Deus é aquela figura perfeita de amor, é aquela imagem perfeita de amor. Que Jesus, ele veio na Terra e ele amou com tudo que ele tinha. E que nós estamos caminhando nisso. Nós estamos imperfeitos ainda. Paulo fala que ele é imperfeito. Sabe, que ele está... Mas é isso, é até atingir a estatura de Cristo. Então é uma caminhada constante. Não é uma coisa que a gente simplesmente vira e falar, tô pronto, é assim. É isso, não vou me alongar muito para não passar muito do tempo. Mas que a gente possa... que isso possa transformar nossa maneira de viver, de fazer as coisas, de representar a Deus e de trazer nossas habilidades para fora, amém? Beijo, bom domingo, tchau, tchau.